Boa noite a todos. Sejamos todos abençoados por Jesus mais uma vez. Boa noite a quem eu não consegui falar, acabei chegando e entrando direto por ali. E é uma missão falar depois do meu filho Arthur. E uma continuidade ainda, uma continuação a respeito do tema Os Tempos São Chegados. E os tempos são chegados, o Arthur explicou na semana passada. Não sei se não tinha alguém aqui na semana passada que não pôde ouvir, mas falando justamente sobre a transição do nosso planeta. O nosso planeta está numa transição. Passamos então de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Os tempos realmente são chegados. E como o Arthur bem explicou, Jesus nos disse que haveria separação do joio e do trigo, que é o Apocalipse, que já está a ocorrer, como ele já nos explicou na semana passada, e que nós já vimos estudando há algum tempo. E não só por curiosidade, mas porque isso fala ao nosso coração. Se nós formos ver as séries, os filmes que são lançados, as histórias que nós vemos lançar, os livros, falam muito sobre isso porque é o nosso momento agora. De alguma forma, no nosso coração, nós sentimos que estamos num momento de transição, nós sentimos esse chamamento, né? E nessa separação, nós recebemos então as informações de que 2/3 da humanidade serão redirecionados a outros orbes e apenas 1/3 de nós ficará aqui para trabalhar e regenerar o planeta Terra. Às vezes nós temos uma visão fantasiosa de que os que de nós aqui ficarem vão herdar um planeta maravilhoso, regenerado, bonito, igual aquela foto do início da palestra, né? Da capa da palestra. Mas na verdade, o que está acontecendo, como é uma transformação moral e espiritual do nosso planeta, não é o planeta, não é a Terra, não é a natureza que está a regenerar, porque a natureza está certinha como tem que estar. Somos nós que vamos regenerar os fluidos do nosso planeta, a psicosfera do nosso planeta. E aí fala, mas eu queria ficar no grupo que fica, eu queria ficar nesse 1/3, eu não queria ser desses 2/3, né, que provavelmente estarão em outros orbes. Não é uma escolha de vontade, é uma escolha de vibração e de mérito e nós não sabemos. E nós não podemos também olhar para o lado e julgar o próximo. Eu acho que é muito importante nós falarmos disso. Porque às vezes nós olhamos e falamos, pelo menos eu faço isso, mas eu não sei, aquele outro parece que não faz nada. Ou até nem em relação a isso, mas a qualquer outra coisa. Por isso que Jesus nos diz para não julgar, que o julgamento vem de Deus. Porque nós não sabemos a evolução de cada espírito. De repente, naquela encarnação, aquele espírito está a se esforçar mais do que nós estamos na nossa, com os recursos que ele tem e com a história pregressa dele, parece que ele está atrás e nós à frente. Então, olha só que comparação difícil de se fazer, como nós não podemos fazer isso. Mas o que é mais importante aqui? Nós vamos trabalhar na obra de Deus de qualquer maneira. Se nós formos para outros orbes, porque isso será o melhor para nós, de acordo com a nossa vibração, nós trabalharemos nesses outros orbes. Se nós ficarmos nesse orbe, porque a nossa vibração estará mais afinizada para cá, nós trabalharemos muito nesse orbe. Então, de qualquer maneira, a disposição para o trabalho é o que Jesus sempre veio nos pedir e ele veio nos ensinar, não é? E aí, o título da palestra, estará a regeneração espiritual estagnada? Aí eu coloquei a regeneração da Terra. Por que em primeiro lugar da Terra? Eu não sei se vocês escutam isso, mas nós vemos aqui na Casa Espírita, nós estudamos e nós ouvimos e nós falamos, olha, já está a acontecer essa mudança, ela já está a ocorrer, essa regeneração já acontece. E as pessoas dizem, mas cadê a regeneração? Porque eu só vejo guerras, eu vejo fome, eu vejo cada vez mais maldade, né? Eu vejo cada vez mais as pessoas assim se deturpando em várias questões, inclusive nas questões morais. Eu escuto muito isso no consultório, falando, nossa, você como psicóloga acredita na humanidade? Que é uma pergunta que sempre fazem, né? Acredita no homem, na humanidade? O homem tem uma essência boa ou o homem tem uma essência má? Então sempre tem essa pergunta. Aí eu devolvo a pergunta, obviamente, mas o que você acha disso? Assim, que você acha que tá falando, eu acho que tá tudo perdido, tá ficando cada vez pior, as pessoas dizem que tem evolução e eu não consigo enxergar. E aí nós paramos e falamos, mas nossa, mas está realmente turbulento esse mundo.
E chegamos até em algum momento a questionar se realmente essa regeneração do planeta está a acontecer. Em alguns momentos nós vemos cada coisa que nós falamos, será? Será que Deus está vendo tudo isso? Que Jesus está vendo tudo isso? Mas a verdade é que sim. E por que está mais difícil agora? Olha, nós somos mais ou menos 8 mil milhões de encarnados, né? Um pouco mais. Desencarnados aí, passamos dos 15, talvez, no orbe. Como está em início esse processo, mais ou menos uns 50 anos, meio século, um pouco mais, de regeneração, são dadas as chances para que todos reencarnem, inclusive aqueles que nem queriam reencarnar. Então nós temos muitos irmãos que serão seres de luz um dia, mas que ainda não conhecem a luz, e que eles estão lá nos escombros das profundezas espirituais a comandar uma bagunça muito grande, que é o que nós vemos aí, que nos tira o foco da obra de Jesus. Esses irmãos são chamados de demônios, são os diabos, o Satanás. Na verdade, são grupos de espíritos muito bem organizados, que eles mudam, né, essa organização de tempos em tempos, e eles não querem reencarnar, eles não querem vir para cá. Eles querem fazer só o mando de onde eles estão, porque eles não acreditam ou ainda não querem a obra de Jesus. Existem esses espíritos, não da forma fantasiosa como às vezes nós imaginamos, mas eles também estão a reencarnar. Jesus disse que não ficaria nenhuma ovelha para trás, que ele daria chance para todo mundo. Então, nós vemos esse mundo muito bagunçado porque nós temos espíritos de todos os tipos, inclusive esses mais endurecidos que não reencarnavam, às vezes, há mais de 1000 anos, reencarnando agora. Da mesma forma que nós temos espíritos de luz, vindos não só aqui do nosso orbe, mas de outros orbes, que são os parceiros, né, os outros cristos amigos de Jesus a se ajudarem, também encarnando agora. Porque não é o fim dos tempos, então é a nossa última possibilidade, vamos dizer assim, de encarnação. Por isso parece tudo muito confuso, por isso nós olhamos e às vezes nós vemos que está mais bagunçado do que não, mas Jesus sempre está no leme. Jesus sabe de tudo que está a acontecer, não cai um fio do nosso cabelo mesmo no meio dessa confusão toda de qualquer pessoa sem que Deus saiba e permita. E nós precisamos entender isso para fazer inclusive a nossa reforma, o nosso esforço de melhoramento. Então a pergunta mais correta é, estará a nossa regeneração estagnada? Porque nós, na verdade, não temos que ficar olhando e julgando os outros, nós temos que cuidar da nossa regeneração. E como que nós vamos saber se a nossa regeneração está estagnada ou não? Vamos tentar entender um pouquinho melhor. Eu até trouxe aqui do dicionário o que significa regenerar. Tá pequenininho, mas eu vou dizer aqui, ó. Tornar a gerar, dar vida moralmente, reorganizar, restaurar, corrigir moralmente, reformar, melhorar, aperfeiçoar e reconstruir-se, formar-se de novo, reabilitar-se, corrigir-se. Isso é regeneração. Então, se nós, assim, desejamos nos regenerar, independente se vamos ficar aqui ou não, aí não são todas as nossas obras até hoje que vai dizer, e a partir de agora também. Nós temos que ter isso em mente. E o que significa, então, se regenerar espiritualmente? Significa fazer a nossa reforma íntima. Eu acho que muitos aqui já devem ter ouvido esse termo, que a gente no Espiritismo comenta bastante. Então, a nossa reforma íntima é melhoria nas atitudes e comportamentos pelo livre-arbítrio e não pelo medo de estar nos 2 terços. E a partir de agora eu vou fazer tudo direitinho porque eu quero ficar. Não é essa a motivação, né? Pensamentos e sentimentos alinhados com as leis morais divinas. Superação dos defeitos e vitória sobre o materialismo. Olha que isso é um trabalho para muitas encarnações, mas nós temos que aproveitar essa que nós temos agora. Essa é a nossa chance, não é? Então, a reforma íntima é um processo contínuo de autoconhecimento e evolução moral, onde o espírito transforma a sua própria essência para deixar de predominar o mal e passar a predominar o bem, preparando-se para um novo estágio de vida mais feliz. Não é uma luta punitiva contra si mesmo. Eu deixei aqui a referência do livro, Reforma Íntima Sem Martírio. Não sei se já chegaram a ler. Porque quando nós começamos a aprender sobre reforma íntima, aí nós começamos a achar que nós somos realmente muito maus.
e que nós precisamos nos corrigir e às vezes nos corrigir de uma forma brusca. Se Deus não nos corrige de uma forma brusca, se Jesus não nos corrige de uma forma brusca, quem somos nós para corrigir alguém ou para nos corrigir de uma forma brusca, né? Nós precisamos usar muita compaixão. Então, o que pode fazer estagnar a nossa evolução, a nossa regeneração? E essa frase o Arthur também disse na semana passada. Não precisamos necessariamente fazer algo mal para nós estagnarmos. Basta deixarmos de fazer o bem ou optarmos por não melhorar e permanecer na zona de conforto, mesmo que já estejamos fazendo algum bem. Ah, já faço algum bem? Então estou safo. Tem os que não fazem bem, tem os que não fazem nem bem nem mal, e tem os que fazem bem. Então acho que eu estou num terço, né? Se a gente já faz é porque a gente pode fazer mais. Se a gente ainda não faz alguma coisa que a gente acha que deve é porque a gente pode começar. E o que a gente não pode é parar de fazer, né? E esse é um grande problema. Então, só para embasar isso, né? Nós temos isso no Livro dos Espíritos, não basta não praticar o mal, é necessário fazer o bem no limite das próprias forças, né? Dentro de um conforto, pois responderemos por todo o mal que resultar do bem que deixamos de fazer. Aí nós temos no mundo maior, André Luiz nos dizendo, o trabalho no bem funciona como um cimento divino para a elevação da alma. A inércia no bem atrasa a evolução. E no livro Consolador, Emmanuel nos diz através do Chico, o espírito não se purifica apenas pela ausência de faltas, mas pela aquisição ativa de virtudes através do serviço. Ou seja, o que eu falei até agora é que nós temos que trabalhar para um lado ou para o outro e nós não vamos escapar desse trabalho. Quais são os obstáculos, então, que podem impedir essa regeneração? O Arthur, ele trouxe todo o conceito dessa mudança do Apocalipse, nós discutimos um pouco na semana passada, e agora eu queria trazer de uma forma um pouco mais prática algumas ações do nosso dia a dia, porque senão nós ficamos em alguma coisa muito vaga. Temos que fazer o bem, não podemos fazer o mal, né? Mas no que isso se traduz na nossa vida normal de dia a dia, para que nós possamos usar as nossas forças? E aí eu acabo trazendo um pouquinho da psicologia junto comigo, porque a gente precisa usar as nossas forças emocionais em favor da nossa reforma íntima. Não é só uma evolução espiritual, ela passa por todo o nosso mundo emocional, porque nós somos todos interconectados, ela passa pela nossa saúde social, por tudo aquilo que nós vivemos, não é? São 5. Eu trouxe 5 pontos para nós prestarmos atenção e não deixarmos a nossa regeneração estagnar. Primeiro, egoísmo e orgulho, não tem como não falar deles, né? O próprio Allan Kardec traz no Pentateuco, nas obras básicas, que o egoísmo é o maior obstáculo ao progresso. E o egoísmo e o orgulho juntos formam a base de todas as outras imperfeições. E aí nós vamos falar, ok, vamos pensar no egoísmo e orgulho de que jeito? Porque nós imaginamos, cada um de nós imagina o egoísmo e o orgulho de um jeito diferente. Mas hoje eu queria trazer ações corriqueiras do nosso dia a dia, em que nós estamos agindo com egoísmo e orgulho e nós às vezes nem percebemos que isso pode ser egoísmo e orgulho. Nós pensamos nos atos grandiosos, de ser uma pessoa muito orgulhosa, eu não posso ser uma pessoa egoísta que não faz nada por ninguém, então alguma coisa eu faço, mas e no dia a dia, as pequenas coisas que nos escapam? Então, dentro dos estudos, o que eu trouxe como formas disfarçadas? Do egoísmo, que é a raiz de todos os vícios, leva à busca exclusiva da satisfação pessoal. A reclamação. A reclamação é uma forma grande de egoísmo. E do orgulho, que é a falsa superioridade, resistência à mudança e ao aprendizado. A preguiça e a procrastinação. Não dá para nenhum de nós dizermos que a gente não reclama, que a gente não tem uma preguicinha e que a gente não procrastina. E isso está incrustado nas nossas ações e nós não percebemos, nós achamos que são coisas tão pequenininhas. São defeitinhos aí tão pequenininhos que não fazem assim grande diferença no todo. Mas é no pequenininho dia a dia que a gente deixa de fazer o bem. É no pequenininho dia a dia que a gente assim se desliga, se distrai. E aí a gente vai estagnar, não é nos grandes erros. Nos grandes erros a gente leva até um susto. Nossa, errei, não posso errar, e a gente sai tentando fazer alguma coisa. Mas nos erros pequenos do dia a dia nós estacionamos. Então vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Começar pelo egoísmo então. Reclamação. Por que reclamação é egoísmo? Quando nós reclamamos, a própria palavra reclamar é clamar de novo, ficar falando novamente sobre aquilo, né? Nós reclamamos quando nós estamos incomodados.
Não precisa ser só um incômodo por algo nosso, mas de alguma forma aquilo ali nos incomodou e nós queremos tirar aquele incômodo. Só que nós reclamamos, e reclamar tira incômodo de alguém? Não, né? Teve uma vez que eu li um livro chamado Maledicência, como é que chamava? Era um livro espírita, eu nunca mais encontrei esse livro, mas olha, é o poder da maledicência, uma coisa assim, era um livrão, eu falei, nossa, olha, vai ter bastante coisa para falar de maledicência, de reclamação e de mentiras, eram uns 3 itens. E como que nós fazemos isso? Porque a gente começa a ler o livro e fala, nossa, né? A gente tem até medo de continuar a ler o livro, né? Porque é bem complicado, porque é nosso. Nós reclamamos, nós nascemos fazendo o quê? Chorando, nós já nascemos reclamando, tava tudo tão quentinho dentro do útero da nossa mãe e a hora que sai aquele desconforto total. Nós já nascemos reclamando, nós acho que já temos a noção do trabalho que nós temos aqui. Agora, reclamar é muito complicado, não só porque é feio, porque atrasa a vida, a gente não faz nada, só reclama e não faz nada. Olha só, eu trago a parte da neurociência. Quando nós reclamamos, eu não sei se dá para vocês lerem bem, reclamar enfraquece o cérebro. Quando você foca no que está errado, você eleva o cortisol, que é o hormônio do estresse, e reduz a capacidade do cérebro de se adaptar. Existem pesquisas recentes de neurociências mostrando o quanto a reclamação restringe o funcionamento do nosso cérebro. Quando a gente reclama, a gente fica no mesmo circuito, vamos dizer, sabe as sinapses das células do nosso cérebro? Como se elas fizessem um caminho no nosso cérebro. Quando nós reclamamos, por exemplo, no trânsito, acho que o trânsito é o exemplo mais clássico, tem pessoas maravilhosas, meigas, que quando estão ao volante, nós até desacreditamos, né? Porque ficam muito nervosas. Ai, a seta, não dá seta, ai, entrou na frente. Adianta falar alguma coisa que entrou na frente, se deu a seta, não vai adiantar nada e vai deixando todo mundo que está no carro nervoso junto, porque aí, né, a reclamação. Aquele circuito, ele começa a se repetir, ele restringe o funcionamento do cérebro. Enquanto nós reclamamos, nós mudamos a arquitetura de funcionamento dos nossos neurônios. E aí isso vicia, por isso que pessoas que reclamam muito vão reclamar cada vez mais se não prestarem atenção. A mesma coisa que a mentira, pessoas que se acostumam a mentir, por isso que a gente desde criança tenta cortar um pouquinho a mentira da criança, a gente entende que é uma fase, mas corta, porque senão isso intensifica. Então muda a estrutura do cérebro e ele deixa de fazer outras conexões mais ricas, criativas, de ver outras possibilidades. Então nós estamos restringindo o poder de funcionamento do nosso cérebro. E é o nosso cérebro quem comanda no corpo físico, através do espírito, obviamente, no seu comando, o nosso corpo e a nossa inteligência e tudo que nós fazemos. Então, reclamar altera o cérebro, mas a boa notícia é que nós podemos mudar e é difícil, é um hábito difícil. Nós precisamos prestar atenção no dia a dia. Se nós formos fazer um xizinho para cada vez que nós percebemos que nós reclamamos, nossa, a gente enche um caderno rapidinho. Então, nós precisamos trocar, em vez de reclamar, tentar olhar o que está de positivo naquilo. Ou existia um tema, né, Sandro, que a gente tinha lá no Brasil, que era o mal não merece comentário em tempo algum. A gente tinha que escrever redações sobre esse tema. Então, se é alguma coisa boa, você fala. Se é alguma coisa que não é boa, não vai resolver nada, não vai trazer bem para ninguém, você tente não falar. Isso é difícil. Isso é difícil, né? Mas nós precisamos fazer isso. Então, trocar o medo pela fé, não é uma fé cega, é aquela fé raciocinada. Eu sei que Deus não vai fazer nada por mim, mas Ele me dá forças para que eu possa fazer. E a dúvida, pela confiança. Então, em vez de duvidarmos de Deus, de Jesus, da regeneração, vamos ter a noção de que nós estamos no lugar certo e reclamar não vai adiantar. Então, esse é um primeiro ponto. Aí vamos falar do orgulho, da preguiça e da procrastinação. Por que preguiça e procrastinação se referem ao orgulho? Porque é como se, ou eu não quero, não estou com vontade, e nós vamos deixando como se isso fosse bom, ou como se isso fosse resolver também alguma coisa. Então, uma resistência à mudança e ao aprendizado, porque envolve esforço, né? Então, preguiça espiritual. Preguiça espiritual só busca a espiritualidade quando está em apuros, então é preguiça espiritual. Eu só busco Deus na hora que eu quero rezar para pedir alguma coisa. Pede, mas não move um dedo para mudar nada, para agir, também não adianta. Sabe o que precisa ser feito, mas escolhe ignorar.
Isso é um orgulho. A gente sabe o que precisa ser feito, mas a gente fica, não, agora não, né? Sinais de preguiça espiritual. Falta de consciência nas firmezas e obrigações. Reclamar da vida, lá já está junto com o egoísmo, mas não mudar hábitos e atitudes e esperar que os espíritos resolvam tudo sem o esforço da sua parte. Quando nós vemos um mundo muito desacreditado de Deus, da bondade, da ajuda espiritual, porque não, eu peço, não vem, né? Eu vejo as pessoas passando por problemas e ninguém ajuda, como não é assim que funciona, né? E tem um neurocientista brasileiro, André Burick, e ele diz que cada vez que você faz algo inútil, há menos de você para as coisas úteis. Eu acho essa frase bárbara. Porque reclamar é uma coisa inútil, e quando a gente tem preguiça e procrastina, a gente provavelmente está fazendo coisa inútil. A gente não procrastina para fazer outra coisa muito importante, a gente procrastina para não fazer aquilo que deveria ser feito e nenhuma outra coisa que deveria ser feita, né? Então essa é a preguiça. E a procrastinação? Existe uma roda da procrastinação que ela se autoalimenta. Então o nosso pensamento, mas eu não tenho vontade de fazer, às vezes não é nem um pensamento consciente. Eu sei que eu preciso começar um estudo, eu sei que eu preciso fazer um trabalho, eu sei que eu preciso às vezes limpar a casa, lavar a louça, telefonar, fazer um telefonema difícil, mas eu tenho pensamento que eu sei que eu não quero fazer aquilo, né? Eu não tenho vontade de fazer. Aí a decisão, então depois eu faço. Agora eu não vou pensar nisso, depois eu faço. Já procrastinamos, né? Qual que é o comportamento então? Não é o comportamento de fazer outra coisa importante, provavelmente. A gente vai se distrair porque a gente deixou de fazer alguma coisa importante, o nosso cérebro sabe que era importante, nosso espírito sabe que era importante, então a gente tem que se distrair com coisas que trazem prazer ao cérebro. Então aí vem a TV, vem o telemóvel, vem a comida, tudo que gera dopamina no cérebro, o cérebro fica um pouquinho mais contente por a gente ter procrastinado e ter ficado na preguiça. Isso somos todos nós. E aí vem a emoção de culpa, tristeza, sentimento de inutilidade, a autoestima cai, os pensamentos ficam mais negativos e essa roda prossegue. Nós temos que tomar muito cuidado com a procrastinação. Parece uma coisa simples, mas também é como uma doença. Ela entra e ela é difícil depois de nós nos curarmos dela. E aí, quando que a gente normalmente procrastina? Quando nós temos medo de falhar. Entende por que é orgulho? Então se eu não tenho certeza que eu vou conseguir, eu já nem começo. Mas nós não estamos aqui para conseguir tudo, nós estamos aqui para trabalhar, né? Perfeccionismo, ou é tudo do meu jeito, na hora certinha, ou eu não faço, né? Falta de motivação, que aí é a falta de entusiasmo de Deus dentro de nós, de vontade, porque a gente está preso naquela parte de entretenimento. Dificuldade em gerenciar o tempo, isso hoje é uma pandemia de dificuldade de gerenciar o tempo, porque nós temos muitas distrações e nós não sabemos priorizar. Distrações ambientais todas, aí vem os telemóveis, a televisão, vem o mesmo conversar com outras pessoas. Falta de clareza nas metas, a gente não sabe para onde a gente vai, o que a gente tem que fazer, às vezes a gente fica um pouco perdido, não é? Estresse e ansiedade que dificultam a ação e desinteresse pela tarefa. Aqui eu não sei se faz sentido para vocês, mas só tem um jeito de parar de procrastinar, que é fazer. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Fala, mas como é que eu faço isso? A gente tem que começar de algum ponto. No consultório, eu atendo muitas pessoas com dificuldade para começar tarefas ou para manter a constância em alguma tarefa. E não são só pessoas que têm um déficit de atenção, são pessoas que não têm às vezes essas dificuldades. Mas o dia a dia e a dificuldade da vida leva a agir por aí, a não conseguir na verdade agir. Então nós estamos com um problema de inação, as pessoas estão cada vez fazendo menos, cada vez estudando menos, cada vez lendo menos, cada vez ajudando menos, procurando saber menos o que o vizinho precisa, tá cada vez todo mundo quietinho no seu próprio mundo, no seu próprio ecrã, e aí fica. E aí isso não tem como ser bom, não tem como isso ser bom para nós, de forma alguma, nem para a humanidade. Então eu vou dividir com vocês uma técnica que é a coisa mais simples do mundo, que é a técnica do planner semanal. Isso daqui eu trouxe, é o que eu ajudo no consultório. Eu não sei se vai dar para ler, tem bastante coisa, mas eu vou tentar explicar. Não dá para
para no próprio dia nós nos planejarmos, se nós estamos na procrastinação e na preguiça, nós não conseguimos. É a mesma coisa de começarmos um regime tendo a geladeira, uma dieta com a geladeira cheia de doce. Acabei, véspera de Natal, vou começar a dieta. Eu falo, não tem como, não tem como. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos planejar antes. Então, final de trabalho, sexta-feira ou num sábado, pega, é meia hora, mas não dá nem meia hora quando a gente se acostuma a fazer. Já planeja a semana seguinte inteira. Começa com tudo que tem horário marcado, seu horário fixo. Não tem como eu não estar lá. Depois coloca compromissos que cuidam da sua saúde. Tudo. Desde hora de dormir, hora de acordar, a comida que você vai fazer. Eu tenho que comer mais verdura, mas eu comprei a verdura. Né? Eu comprei o legume. Como é que eu vou fazer o legume se eu não comprei o legume? Aí começa a procrastinar e vai embora. E aí, tudo que a gente tem que fazer de saúde. Já tem os médicos, saúde espiritual e o horário do meu evangelho no lar, na minha semana, e o horário das minhas orações. Dá tempo de rezar o horário que eu ponho o relógio para tocar? Só coloco o relógio para tocar e pum! Ponho no snooze, um soneca. E daqui a pouco pus 3 sonecas, acordo correndo para trabalhar. Já foi. Como é que a gente vai rezar? A gente vai rezar correndo, né? Deus do céu, me ajuda, eu tô perdendo hora. A gente vai pedir em vez de rezar. Então a gente precisa fazer esse planejamento antes. Depois nós colocamos os compromissos de trabalho mesmo, de estudo. Normalmente nós não colocamos compromissos de estudo, horário no dia para ler, horário no dia para pesquisar sobre algum assunto. Isso passa, isso fica supérfluo, só que o telemóvel não passa. Vamos lá ver quanto tempo que a gente ficou no telemóvel por dia. Redes sociais, vendo coisas para comprar, aquilo ali, assim, se a gente lesse todo aquele tempo, olha como é que seria diferente. É difícil para todos nós, mas nós temos que colocar por último isso. Lazer, entretenimento, hobby, é por último. Porque senão não sai o que precisa sair, não sai o principal. Fizemos isso, tá com a agenda feita, faz pro final de semana também, porque final de semana a gente se perde. Se não fizer, perde completamente, pelo menos coisas que você tem que fazer. Vai pro próximo, toda noite, olha então o dia seguinte, minha semana tá bonitinha ali. Imprime um planner se não tiver. Gente, um planner custa 12 euros, 10 euros, 8 euros. E, nossa, um planner do ano, imagina, não sai nem €1 aí por mês de investimento, certo? Então, ou compra ou a gente imprime um planner. Aquela agendinha que a gente vê a semana toda, assim, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, é perfeito. Aí, olha, toda noite, olha o dia seguinte. A gente tem que se preparar para o dia seguinte. O dia seguinte é importante, porque é a nossa vida. A gente não se prepara para o dia seguinte, às vezes nem dorme na hora certa. O que eu tenho que fazer? Quais itens são inegociáveis? Isso eu não posso deixar de fazer. O mais difícil e chato a gente põe em primeiro lugar da lista, porque senão fica e a gente não faz. A gente procrastina e deixa, certo? Então, ao acordar, seguir a agenda o máximo que conseguir, reza, pede ajuda para seguir, não vai ser perfeito, não vai dar certo toda vez. E se gratifique somente depois que estiver terminado de fazer as tarefas. Fala, Karina, isso daí não tem ciência nenhuma, isso daí é a coisa mais simples do mundo. Mas a gente não faz. Aí a gente não faz, a gente procrastina. Aí a gente procrastina, se sente culpado, aí a gente reclama. E aí vira. E aí a gente não estuda, a gente não trabalha, a gente não faz o que deveria fazer e a nossa regeneração fica estagnada, certo? Muito bem. Então, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Isso aqui não é só para os espíritas, é para qualquer um. Como que nós vamos trabalhar em algum tipo de regeneração se a gente não estuda? E é pra gente em primeiro lugar. A gente está pensando, vou regenerar a Terra. A gente não vai regenerar nada, a gente tem que regenerar a gente. Se a gente não regenerar a gente não consegue trabalhar em lugar nenhum, não é? E eu adoro essa frase, loucura é querer resultados diferentes fazendo tudo exatamente igual. E a gente faz tudo exatamente igual e reclama. Olha, Jesus tem uma paciência. Eu vou te dizer uma coisa, às vezes eu falo, Senhor Jesus, que paciência. Que paciência, como isso é absurdamente incrível. Porque nós queremos os resultados bons, sem fazer mais esforços. Ou às vezes nós até começamos a fazer esforços, mas nós paramos. Faz um dia, 2 dias, 3 dias. No 4º dia, já foi o esforço. A gente perdeu a disciplina que o Chico falava, da disciplina, né? Que o Emmanuel dizia para ele. Então, deu para entender o quanto
Parece que assim, só grandes atos são orgulho e egoísmo, mas na verdade isso está no nosso dia a dia o tempo todo e a gente não percebe. E como a gente pode trabalhar, né? O segundo, apego ao materialismo. Então, priorizar as sensações físicas, sensações materiais, em detrimento dos sentimentos e do crescimento, né? Então, isso trava a nossa evolução. Eu listei aqui alguns. Não tem como tirar o egoísmo, né? E o orgulho de novo. Então, o egoísmo prioriza conforto, prazer, bem-estar. Todos, aqui eu escrevi errado, mas é temos. Todos temos o mesmo tempo. Ah, mas eu não tenho tempo dentro da minha agenda para fazer determinadas coisas. Ai, a gente tem que olhar porque às vezes a gente tem. A gente só não prioriza, mas a gente tem, né? O orgulho, então, a busca por superioridade social, poder, títulos e beleza por vaidade. A gente percebe isso no mundo, tem um movimento muito grande, um crescimento muito grande pela vaidade, uma coisa até um pouco descontrolada, e isso não tem como ser bom, né? Ganância e avareza, desejo desmedido de acumular posses, muitas vezes à custa do sofrimento alheio, por medo de escassez material, garantir o meu. Deixa eu garantir o meu, porque é o contrário do que Jesus nos ensina e é muito difícil. Sexualidade exacerbada, que é a busca desenfreada por prazeres físicos, e aqui entra comida, sexo, compras, luxo, que cada vez, né, isso fica mais exacerbado também, como objetivos de existência ignorando a moderação. Tudo bem de fazermos as nossas compras, tudo bem de querermos ter as coisas bonitas, bem feitas, mas aí a gente tem que ter o equilíbrio, né? Inveja, que é o sofrimento pelo sucesso ou posse alheia, fruto da comparação constante, que infelizmente quem não sabe usar as redes sociais acaba caindo nisso e sofrendo muito e aumentando as doenças emocionais, principalmente a ansiedade, entrando mais em depressão. E os vícios sensoriais, dependências químicas físicas, são os cigarros, as drogas, as bebidas alcoólicas, e os vícios comportamentais, jogos, os ecrãs, entretenimento, televisão, qualquer ecrã entra aqui. Então, quando nós olhamos essa lista, olha quantas coisas que nós podemos organizar para não cair nisso, nessa distração. Hoje em dia, a distração que mais se tem é dos ecrãs. Não que não tenha dos outros, mas está mais fácil e não é mal visto. Todo mundo está com o ecrã na mão e está tudo bem. Em todo lugar nós vamos, né, no consultório médico a gente já não consegue conversar, porque está cada um no seu ecrã. E assim vai, nos transportes públicos a mesma coisa. E às vezes, óbvio, a pessoa pode estar fazendo uma coisa útil, até estudar ou a ler, mas a gente sabe que não é só isso, que às vezes nós também usamos de uma forma imoderada, né? O terceiro, resistência ao autoconhecimento, então uma aversão em observar as próprias falhas, que é a sombra, impede a iluminação. Aqui eu trago a psicologia de Jung, que ele diz que nós só conseguimos atingir a nossa iluminação se nós conseguirmos olhar para a nossa escuridão, né? Então, sem acolher e transformar essas partes da nossa escuridão, o espírito permanece estagnado. Temos aqui Sócrates, a gente tem no Pentateuco essa frase que para nos inspirar a nos conhecermos sempre. E eu fiz alguma coisa, tá aparecendo aqui, que aqui estava diferente para mim. Ah, não, tá bem. E o Santo Agostinho, que o Arthur gosta muito, o Henrique também, do Santo Agostinho, que fazer todas as noites. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, que o Santo Agostinho tem uma mensagem que ele nos manda, né, através do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec codificou, e ele traça 3 questões para nós fazermos antes de dormir. Faltamos ao cumprimento de algum dever com qualquer pessoa durante o dia? Alguém tem algum motivo de se queixar de mim? E se Deus me chamar agora, nesse momento, vou desencarnar agora, teria eu que temer o olhar de alguém ao voltar ao mundo dos espíritos, onde nada fica oculto? Ou seja, estamos sendo éticos, morais, nesse dia, e nós temos que avaliar cada dia, porque a nossa consciência é difícil de avaliar muitas coisas, a gente se perde. Por isso que Santo Agostinho fazia isso todas as noites, né? O quarto, a falta de esforço moral. Aqui a falta do nosso esforço mesmo. A evolução não ocorre de forma gratuita ou milagrosa. Então esse progresso exige disposição de superar os desafios e a prática constante da paciência e do perdão. Aqui nós já temos mais 2 coisas difíceis. A paciência e o perdão,
que sem essa paciência, conosco inclusive, fica difícil fazermos a nossa reforma íntima. Sem o perdão a nós mesmos, fica difícil fazer a reforma íntima, porque nós vamos nos julgar em vez de nos ajudar. E que dirá o outro, que a gente não tem que julgar o outro, a gente não tem que fazer nada com o outro, né? Então, Kardec reconhece seu verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Veja bem, não é nem pelo resultado, é pelo esforço. Olha, a gente pode se esforçar e ainda ter dificuldade, mas Jesus vai ser, ele está de testemunha do esforço que nós fizemos. Então era um vício muito arraigado mesmo, era um defeito muito arraigado, mas nós lutamos bastante, o máximo possível. O que nós não podemos fazer é deixar de nos esforçar. É aí que está o problema, quando nós nem nos esforçamos. E o quinto, a influência de pensamentos e sentimentos negativos. Aí nós temos a interferência do mundo espiritual na nossa reforma íntima. Mas não é o mundo espiritual que vem interferir na nossa reforma íntima, somos nós que baixamos a nossa vibração e atraímos, às vezes, irmãos que estão em sofrimento e que estão com uma vibração igual à nossa, por isso que eles vieram. Eles não vieram nos atrapalhar, às vezes vieram até pedir ajuda, achando que pudéssemos ajudar. Às vezes vem para atrapalhar, é algum desafeto antigo, alguma coisa assim. Mas na maior parte das vezes não, é só por afinidade. Então, domine os pensamentos ou será dominado por eles? São eles que determinam as companhias espirituais que você atrai e os desafios que surgem ao longo do seu dia. Puxa, tive um dia difícil, quanto mais raiva eu senti, pior ficou. Por que será? Quanto mais a gente reclama, pior fica. O que a gente atrai? Quanto mais a gente fica num devaneio ou a gente vai para uma substância química, pior fica. Porque esses irmãos também sentem precisar disso e aí eles estão conosco fazendo alguma coisa que não é bom para nós e fica mais difícil de nós deixarmos de fazer isso. Eles acabam se alimentando disso junto conosco. E a responsabilidade é nossa, porque nós os atraímos. A responsabilidade não é colocar a responsabilidade neles. Só fomos nós que abrimos a porta, não é? Então aqui nós temos os 5. O egoísmo, o orgulho, o apego ao materialismo, resistência ao autoconhecimento, a falta de esforço, a influência de pensamentos e sentimentos negativos. E de uma forma um pouco mais detalhada do que a gente faz no dia a dia. Reclamar, preguiça, procrastinação, querer bem-estar e vaidade acima de tudo, não se avaliar, falta de firmeza para mudar o que precisa e vibração baixa. Tudo isso, nada mais nada menos é do que a besta que o Arthur falou. O que é a besta apocalíptica? Não é o anticristo, um ser que vai aparecer do mal e que vai lutar contra Jesus nos céus, não é isso. Essa besta apocalíptica é justamente nós perdermos para nós mesmos. É toda essa influência negativa que nós temos uma dificuldade tremenda de perceber, quanto mais de trabalhar. Nós primeiro precisamos perceber. Isso está na nossa vida o dia inteiro, se nós já acordamos de mau humor, se nós já reclamamos, se nós sentimos raiva, se nós até esquecemos de rezar, aí se nós não estudamos naquele dia, não fizemos nada, tínhamos várias coisas que tínhamos que fazer e não fizemos. Quanto mais pensar em alguma coisa a mais, aí passa mais um dia, fala, mas não tem problema, foi só um dia. Não foi só um dia. A gente não sabe se a gente vai estar aqui amanhã. A gente não sabe se a gente vai ser chamado, né, amanhã a desencarnar. Hoje ainda, não sabemos, qualquer um de nós pode. E é a nossa última chance de fazermos as coisas da melhor forma com conhecimento. E como nós temos esse conhecimento, mesmo que pequenininho, que nós ainda não sabemos de nada, isso daqui é muito pouco, mas já é o suficiente para fazer alguma coisa. Então nós precisamos fazer alguma coisa. E por que tudo isso atrapalha? Porque tudo isso nos leva à falta da prática da caridade conosco e com os outros. Nós ficamos presos nessa besta, nesse sentimento, nessa inutilidade. E como que vamos fazer a caridade conosco e com os outros? Nós ficamos presos. Nós nos sentimos presos. Então, Jesus está a recrutar os espíritos que irão ajudar a regenerar a Terra. Veja bem, recrutar para trabalhar. Nós não vamos herdar se ficarmos num 1/3, um planeta maravilhoso, regenerado, lindo. Nós vamos lá e nós só voltamos quando estiver regenerado. Não é assim que funciona.
E se não estivermos aqui, nós vamos ajudar os outros orbes com suas populações, da mesma forma que fomos ajudados por outros exilados que vieram para cá. Os que a gente mais tem conhecimento são os de Capela, que nos ajudaram tanto na nossa regeneração. Regeneração não, nossa evolução mesmo, da parte da inteligência, da parte cognitiva, e depois eles também conosco foram evoluindo moralmente. Não sabemos se ainda tem, alguns livros dizem que ainda tem alguns capelinos por aqui, outros já falam que não, a gente não sabe ao certo, não faz muita diferença, mas eles nos ajudaram demais. Se formos pensar na reforma, assim, numa construção, numa reforma de nossa casa, se fôssemos contratar trabalhadores para reformar a nossa casa, nosso lar querido, assim, nosso lugar mais amado, quais nós iríamos priorizar? Que tipo de trabalhadores? Ó? Os que são reclamões, preguiçosos, procrastinadores, apegados ao conforto e ao bem-estar material, avaros, gananciosos, viciados, desfocados, invejosos, somos todos nós, tá? Mas resistentes a entenderem o que ainda não sabem fazer bem, pouco esforçados, cheios de pensamentos e sentimentos negativos, que pouco ou nada se ajudam entre si. Gente, vai ser muito difícil a reforma dessa casa com esses trabalhadores. Vai ser muito complicado. Ou aqueles que já estão um pouco mais propensos a buscar soluções em vez de reclamar, ou colocar obstáculos. Os mais trabalhadores trabalham um pouquinho mais, um pouco mais ativos, colocam mais o dever acima do conforto, aceitam fazer diferente, os mais generosos, focados, humildes para aprender e melhorar, mais esforçados, com pensamentos e sentimentos mais positivos e que mais se ajudam uns aos outros. É aqui que a gente quer chegar. Mas olha, não fica claro quando a gente pensa em contratar alguém? Eu acho que Jesus não vai contratar. Mas assim, olha o trabalho que isso dá. Olha o gerenciamento, por isso que eu falo que é uma paciência infinita de Jesus. Então nós estamos na nossa batalha espiritual. Mas não é alguma força contra nós, somos nós contra nós mesmos aqui, somos nós mesmos. Nós mesmos, de um lado, com todas essas questões difíceis de lidar, de um outro lado tentando segurar e fazer um pouquinho mais. Mas não é para ser uma batalha que nos destrua, muito pelo contrário, e não é para nós nos sentirmos mal conosco, é para nós entendermos a dimensão do amor de Deus, a dimensão do amor de Jesus, que está conosco desde que nós saímos, como assim, chegamos nesse planeta como aquelas centelhas, passamos por todos os reinos, o mineral, o animal, o vegetal, o animal, até chegarmos aqui depois de tantas encarnações. Olha quanto tempo que Jesus está aqui conosco. E dizendo, olha, esse dia vai chegar, vocês vão entender um pouquinho melhor as coisas. Eu vou mandar o Espírito da Verdade até para explicar um pouquinho melhor aquilo que agora não vai adiantar eu falar para vocês. Jesus falou com aquelas parábolas maravilhosas e a gente ainda tem dificuldade de entender, né? Então, o que Jesus deixou aqui no Evangelho de São Marcos? Vigiai e orai, a fim de que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O que ele quer dizer com o espírito está pronto? A gente tem vontade de evoluir. A gente já tem vontade de evoluir. A grande maioria, assim, com que a gente conhece, que a gente convive, por mais que às vezes esteja tendo dificuldade, tem vontade de evoluir. A gente já sabe que tem alguma coisa que a gente precisa ir para frente. Mas o que é essa carne fraca? É quando a gente se perde em todas essas distrações. Por isso que Jesus falou, orai, vigiai. Não dá para ficar disperso. Tem que prestar atenção, a gente não pode dormir. Ele falava, senão, né, vem aqui o ladrão e leva... Não, a gente não pode. O que é esse ladrão? São as distrações. Jesus falou para os seus discípulos, né, quando ele voltou da crucificação em perispírito, né, que algumas igrejas chamam de ressurreição, e ele disse como seriam esses tempos, e ele descreveu os tempos de agora. Verdades vão cair e mentiras vão ser ditas como verdades. As famílias vão começar a se esfacelar, os relacionamentos começando a se esfacelar, porque fica muito difícil a convivência, as guerras, as dificuldades e principalmente as distrações, né? As distrações. Então, orai. A gente tem que orar.
Isso aqui já tá difícil de fazer hoje em dia com as distrações. Já tá difícil. Tem dia que a cabeça tá tão pesada à noite que a gente deita assim e fala assim, eu não tô nem conseguindo concatenar aqui para fazer uma oração. Às vezes, o que eu tenho que fazer é colocar uma música. Tem que ter uma música para rezar, para poder concentrar na oração. Senão eu começo a rezar, eu começo a pensar em tudo que eu tenho que fazer amanhã. A gente começa e fala, nossa, mas amanhã, não, isso aí eu já anotei, volta para a oração. Porque a cabeça tá tão cheia, a gente deixou essa cabeça muito cheia, certo? E é responsabilidade nossa. Então, orar. Agora, mais do que orar, Jesus, ele nos ensinou a rezar, ele nos ensinou a orar a Deus, mas mais do que isso, ele nos ensinou a orar com ações. Então, é nas ações que a gente vai vencer a distração. Lembra que eu falei, como que foge da procrastinação? Não tem jeito. Nem que a gente saia fazendo tudo mais ou menos do jeito que dá e que não tá tão certo assim. Não pode ter perfeccionismo. Vai e começa do jeito que dá, do jeito que é possível, senão a gente não faz. Então ele ensinou a fazer isso. Foi isso que Jesus veio ensinar, isso é ação. A gente tem aqui, eu trouxe poucos exemplos aqui, a irmã Dulce, o Divaldo Franco com a sua Mansão do Caminho, em que ele pessoalmente, né, adotou mais de 600 crianças no seu próprio nome e cuida de mais de 3.000 famílias todos os meses com cesta básica, médico, com dentista, com educação, até trabalho. Chico, olha a doação de Chico, né? As obras dele não são só os livros, 500 e poucos livros psicografados. Olha a consolação que ele trouxe, e todos guiados pelo exemplo de Jesus. Então, eles são exemplos. É lógico que a gente está longe, muito longe da evolução desses espíritos, que inclusive estão sempre retornando aqui para nos ajudar. Mas é esse o exemplo. Então não adianta a gente achar que está fazendo alguma coisa se a gente não está indo meio por aí. Senão a gente ainda está no nosso mundinho, nas nossas coisas, no nosso orgulho, no nosso egoísmo, na nossa reclamação. E quanto menos a gente faz, mais a gente abre espaço para reclamar. Mais a gente abre espaço para procrastinar. A vida é um ritmo. O pulsar de Deus é um ritmo que a gente vê assim, nada assim, tá tudo coordenado nesse mundo maravilhoso, todas as galáxias, tudo coordenado, cada ação de nossa vida, cada fio do nosso cabelo, cada palavra, cada interação com outra pessoa, isso é a inteligência suprema de Deus. A gente não consegue nem conceber uma coisa maravilhosa dessa, mas isso é um ritmo de trabalho constante. Deus trabalha constantemente, cria constantemente. Jesus, os Cristos, trabalham constantemente. Os mundos felizes, depois do de regeneração, são de trabalho constante no bem para ajudar os outros que ainda não chegaram nisso. Então, se nós não estivermos nesse ritmo, nós destoamos. E nós não somos felizes. Então, a felicidade nunca vai estar no ter, é no ser mesmo, né? E eu adoro uma frase do escritor Saramago. Não tenhamos pressa. Não adianta que dessa vida a gente não vai dar um salto evolutivo e falar, não, olha, quando eu for desencarnar nessa já tá perfeito. A gente não pode ter essa pressa, mas a gente não pode perder tempo. Dá para fazer uma coisinha a mais hoje? A gente faz uma coisinha a mais. Dá para mudar alguma coisinha para a gente evoluir um pouco mais? A gente faz um pouco mais, certo? E terminando com o Chico. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. De novo, não é um fim espetacular, a gente não precisa de nada disso, nós não temos nem essa condição. Mas se a gente reclamar um pouquinho menos, parar de procrastinar algumas coisas, deixar a preguiça e a distração de lado, ter coragem de mudar e fazer algumas coisas diferentes, por mais que isso dê trabalho e desagrade os outros. Porque assim, quando a gente evolui, não fica todo mundo feliz à nossa volta. Ou quando a gente tenta evoluir ou fazer alguma coisa, a resistência vem. Sempre vai ter resistência. Não tem como não ter resistência, a resistência vai vir. Imagina se Jesus falasse assim, não vamos regenerar a terra, não. Não vai ter nada de regeneração, separar joio do trigo, deixa eles lá, que eles mesmos, assim, vai esperar todo mundo, até todo mundo que querer regenerar dos 24 bilhões, 1.000 milhões, enquanto todo mundo tiver em concordância, a gente não regenera a Terra. Vamos ficar aqui para sempre, isso se a gente não retornar, que a gente não retrocede, mas ela é muito capaz de retroceder. Então, a mudança para o bem envolve o sofrimento e nem todo mundo vai concordar.
E nós não concordamos muitas vezes. E nós destacamos e estagnamos. Então, só prestemos atenção nisso. Reclamar menos, procrastinar menos, ter menos preguiça, fazer um pouquinho mais, olhar um pouco mais para fora e não para dentro, pôr um pouquinho mais de esforço, que tempo todo mundo tem. A gente pode, só tem que priorizar e ter coragem para mudar, para fazer as coisas um pouco diferentes. Senão a gente não vai ter resultados diferentes. Eu me incluo em absolutamente tudo isso que eu falei para vocês, em todas as dificuldades, que isso é super difícil. Começando pela reclamação. Eu, como boa católica anterior, sempre fiz a quaresma de fazer alguma coisa. E olha, eu vou te contar que a reclamação é a mais difícil. Passar 40 dias sem reclamar, 40 dias sem reclamar. Vou te contar que assim, olha, eu vou bater um recorde aqui em algumas horas, depois alguns dias, a gente fala, ih, reclamei de novo, peraí, mas volta lá. O objetivo não é conseguir os 40 dias, que eu acho que a gente ainda não tá nessa fase. Mas o objetivo é a gente falar assim, eu tô tentando aqui um pouquinho mais. Então fica aí até como um desafio. Ainda dá tempo hoje, se começar hoje, tem 40 dias até a Páscoa certinho, porque eles contam antes da Semana Santa. Então, arrumem alguma coisa aqui do que eu falei de quaresma para fazer. Eu tô falando de quaresma por causa da Igreja Católica, como eu tenho formação católica, eu acho que isso me ajudou bastante na questão da disciplina. Arruma alguma coisinha e fala, dá tempo, começa hoje até a Páscoa, aqui que eu vou... Uma dessas coisinhas que a gente trabalhar já tá excelente. Né? E é isso, que Deus nos ajude sempre, Ele ajuda, que Jesus nos abençoe e que a gente possa seguir firmes e fortes ajudando uns aos outros, isso é o que importa, certo? Que Deus nos proteja sempre, amém.